Se você acha que as fofocas de hoje são pesadas, imagina lá no Império. Aqui ocorreu uma das maiores fofocas da história do Brasil, em pleno centro histórico de São Paulo, que é o lugar onde está a estátua da fundação da cidade de São Paulo. Tem aqui o pátio do colégio, Secretaria da Justiça, aqui em São Paulo, onde tem, sem dúvida, as bases da fundação da cidade. E eu quero te levar para um lugar e para uma história cheia de fofoca. A 50 metros, são duas residências, uma das residências mais importantes aqui e que tem muita história muito bonita em relação a São Paulo. O pátio do colégio, você vai seguir andando por aqui. E aqui do lado tem duas residências, que são... Aqui tem o Museu das Favelas, que também a gente precisa fazer um vídeo sobre isso aqui, porque é muito bonito. E aqui do lado tem, por um lado, a vivenda número 1, que é essa aqui, a Casa 1. E do lado, o solar da Marquesa de Santos. Estamos aqui no solar da Marquesa de Santos, outro lugar histórico que envolve muita polêmica aqui em São Paulo. Se você acha que as fofocas de hoje são pesadas, imagina lá no Império. Aqui ocorreu uma das maiores fofocas da história do Brasil. E eu quero te contar isso agora. Então, nessa rua, que é a rua do pátio do colégio, se encontram duas vivendas que são muito emblemáticas, muito importantes na história, que é o solar da Marquesa de Santos. E a outra vivenda está do lado, que é a Casa 1, que é uma das primeiras vivendas de tijolo construídas aqui. É claro que essa vivenda foi reconstruída, marcando um antes e um depois na modernização da cidade de São Paulo, naquela época. Aqui no meio tem um beco, que chama o Beco do Pinto. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu quero te contar uma história muito interessante, conhecida agora como o Solar da Marquesa de Santos. Entre 1834 e 1867, essa vivenda foi da Domitila de Castro Canto e Melo, conhecida como a Marquesa de Santos. Foi construída por volta da segunda metade do século XVIII e o método da construção foi de taipa de pilão, que é palha e lama. A Marquesa de Santos adquiriu o imóvel após o rompimento das suas relações com Dom Pedro I. Dom Pedro I foi um dos condutores do processo da independência aqui no Brasil, além de ter sido imperador entre 1822 e 1831. Praticamente esse casarão foi a vivenda de uma das mulheres mais faladas do Brasil, a Marquesa de Santos. Entre 1822 e 1829, no Rio de Janeiro, ela era praticamente amante do Pedro I, que foi o antigo imperador do Brasil e também uma das pessoas que comandou e foi parte do processo de independência aqui no Brasil. Mas ela não era apenas uma amante, ela era a preferida de Dom Pedro I. O negócio era tão escancarado que ela virou a dama de companhia da própria Imperatriz Leopoldina. Dá para imaginar a situação? Dom Pedro I simplesmente escolheu a Marquesa de Santos para ser a dama de companhia da sua própria esposa, sendo que todo mundo sabia que eles eram amantes.
A coitada imperatriz, ela sofreu tanto que quando faleceu, o povo inteiro foi atrás da Marquesa de Santos. Até teve pessoas que falaram que foi envenenamento. Ocorreu lá no Rio de Janeiro. Depois disso, ela se acabou afastando Dom Pedro I. Pedro I mandou ela para aqui de volta para São Paulo e acabou heredando essa casa aqui. Agora você vai me falar, a Marquesa de Santos, ela ficou triste, né? Ela voltou aqui deprimida. Mas não, nada, pelo contrário. Ela fazia nessa residência aqui as festas mais luxuosas da época, com pessoas reconhecidas na época, referentes da igreja, referentes também dos bandeirantes. O lugar de festa onde tudo acontecia era aqui, no solar da Marquesa de Santos. E a Marquesa de Santos passou de ser a odiada no Rio a ser uma das mulheres mais influentes aqui em São Paulo. Naquela época, todo mundo era muito conservador, né? Mas a Marquesa de Santos estava nem aí. Ela adorava festas. E esse local aqui vivia cheio de pessoas. Foram as melhores festas daquela época. A gente tem que entrar um pouquinho no contexto. Todo esse lugar aqui era barro, era lama, e quando chovia virava meio que um pântano aqui, né? E imagina, carruagens, cavalos, escravos, todo mundo transitando por aqui. Tem uma lenda sobre a Marquesa de Santos. E para falar dessa lenda, nós precisamos ir para o Beco do Pinto. Esse espaço aqui entre a Casa 1 e a Casa da Marquesa de Santos chama-se Beco do Pinto. É simplesmente uma passagem. É uma passagem pública fundamental para a cidade, que ligava a parte alta da cidade, o centro comercial e religioso com a parte mais baixa, que é a várzea do rio Tamanduateí. Era uma passagem pública fundamental, mas a Marquesa de Santos não gostava disso. Então imagina, o pessoal naquela época via debaixo do rio Tamanduateí para aqui, entrando por essa passagem, e aqui era a parte mais nobre daqui de São Paulo. A questão do Beco do Pinto é a seguinte: a Marquesa de Santos, que era uma pessoa que morava nessa casa aqui, ela era muito diva. E ela não gostava do barulho de pessoas passando por aqui, escravos, carruagens, pessoas indo e voltando. Estava tudo perto das suas janelas. Então, um belo dia, a Marquesa de Santos acordou e falou assim: não quero mais pessoas passando por aqui. Ela simplesmente fechou a passagem e começou a administrar quem passava por aqui pelas noites, porque ela queria maior privacidade. Então, a Marquesa de Santos acabou desenvolvendo em mais uma polêmica. Mas os moradores da Casa 1, que era essa aqui, eles precisavam essa passagem para ir até o rio Tamanduateí, lavar suas roupas, procurar água, enfim. Era uma passagem muito importante aqui na cidade. Todos os moradores, os vizinhos que moravam aqui na Casa 1, foram fazer um protesto por causa dessa administração. A Marquesa de Santos, ela queria de fato colocar esse portão aqui, essas grades aqui. Ela queria fechar a passagem. Uma mulher que era diva naquela época, influente, ela queria maior privacidade. Então todo mundo foi protestar na Câmara Municipal e conseguiram reabrir a passagem. Prevaleceu o direito público e o beco permaneceu aberto, embora a Marquesa tenha conseguido por um tempo controlar quem passava durante a noite. E agora eu vou te trazer mais uma curiosidade sobre a Marquesa de Santos, que sem dúvida era uma mulher muito influente naquela época. Se você vê essas janelas aqui, são as janelas laterais da casa dela. Aqui tudo, com certeza, era lama. Não tinha nenhuma estrutura no chão e quando chovia tudo virava lama. Ela mandou construir na janela uma estrutura para ela não pisar na lama e poder subir nas carruagens sem sujar seus vestidos. Para ela receber seus convidados tudo sem tocar na lama. Olha o nível de status que tinha essa mulher. Se imagine aqui, do lado das janelas, uma estrutura de madeira construída para ligar a sua residência com o Beco do Pinto. Aqui, ela ficava pendurada numa estrutura de madeira, a carruagem passava por aqui e recolhia ela. Ela nem pisava na lama. Agora vamos ingressar na vivenda da Marquesa de Santos. E vamos observar que na entrada já tem uma coluna que mostra como é que era feita naquela época. Mesmo que essa coluna de tijolo parece ser feita depois, mas dentro tem a estrutura de ferro,
toda com detalhe, olha isso. A gente vai continuar nosso tour e vamos na parte de cima da casa, que era onde realmente morava a Marquesa de Santos. O primeiro que a gente vê é que algumas paredes estão com a pintura antiga, aparente. Muito legal isso. E se a gente entra nos quartos, vamos ver a magnitude dos detalhes. Olha esse teto, muito bonito. Sem dúvida aqui que rolavam as festas da Marquesa de Santos. E a gente vê em cada canto também detalhes da construção antiga de palha, né, e lama, que é taipa de pilão. Olha aí, dá para ver toda a estrutura de madeira. Continuando, a gente vai ver as janelas, as portas, toda a madeira com muito detalhe. Sempre vai ter detalhes em cada canto sobre a estrutura aparente, a estrutura antiga, confirmando que essa casa foi feita com taipa de pilão, né, que é lama e palha, e também paredes descobertas com a pintura original. E como que a gente tem a vista para fora, possivelmente ela ficava aqui nessa varanda olhando para fora. Muito legal se sentir como se fosse ela, né? Imagina, ela vindo aqui no seu pátio interno, olhando para seu jardim. Nossa, muito legal essa experiência. Olhar para todas essas grades, a quantidade de detalhes e as madeiras também, todas essas molduras. Sem dúvida dá para sentir como que era a vibe naquela época. Sentir também a energia da Marquesa de Santos. Cada passo que eu dou por aqui dentro, eu me sinto e eu lembro da história dela e a quantidade de reuniões e festas que ela fazia por aqui. Mais um detalhe por aqui, taipa de pilão, todo empilhado, né, como era feito antigamente. Aqui dá para ver um pouquinho do pátio interno e vou te mostrar algo muito legal. Encontraram uma banheira aqui no quarto, bem antiga e foi mantida aqui dentro. Provavelmente esse aqui era um banheiro. E aqui dá para ver como que era a fundação da casa, como que era feito. Olha que legal, era o jeito de filtragem da terra para evitar que a umidade penetrasse na casa. Que legal, ó, tudo muito bem feito aqui e mantido do jeito que era, né? Vou fazer aqui um stop para falar para você uma coisa. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer me acompanhar, seja muito bem-vindo. Eu sou argentino. Proximamente eu estou viajando para a Argentina para continuar com esses vlogs por lá, tudo em português. Então, se você está curtindo, para mim é muito importante que você se inscreva no canal, que você coloque uma curtida, compartilhe, para a gente continuar evoluindo e para eu continuar produzindo conteúdo com mais qualidade a cada dia. Gratidão e vamos continuar. E se a gente fala um pouquinho da estrutura dessa vivenda, essa arquitetura é um estilo neoclássico, retoma padrões arquitetônicos da arquitetura greco-romana. É um tipo de arquitetura que prioriza o equilíbrio. Se você vê, toda a arquitetura é simétrica. A Marquesa de Santos viveu aqui por mais de 30 anos. Com o tempo, ela passou de ser a amante escandalosa a uma grande protetora da cidade, ajudando também a estudantes e pessoas de baixos recursos. Em 1971, o solar foi tombado e ele virou patrimônio histórico aqui da região de São Paulo, que depois se tornou a Secretaria Municipal de Cultura. Mas eu tenho que falar para vocês que isso aqui não é só um museu. Você vem aqui e sente o lifestyle de uma pessoa que não aceitava as regras. Ela só se importava com o seu jeito de viver. E agora, para a gente continuar, vamos ter que falar um pouquinho da casa número 1, que é a casa que está do lado. Por que é a casa número 1? O que colocou esse nome aí? Será que foi a primeira casa construída aqui em São Paulo?
casa número 1 é considerada um dos imóveis mais antigos e significativos da cidade. Embora o edifício que vemos hoje tenha uma fachada do século XIX, ele foi erguido sobre as fundações da antiga casa de Taipa de Pilão. Então, antigamente, essa casa era de barro, mas depois foi feita novamente e foi construída com tijolo. No início, era uma vivenda urbana de prestígio devido à sua localização privilegiada. E isso aqui se encontra do lado do pátio do colégio e do lado da residência da Marquesa de Santos. Essa casa aqui pertenceu a figuras importantes de São Paulo, incluindo descendentes de bandeirantes. Em 1855, essa casa deixou de ser apenas uma residência e passou a abrigar o Ateneu Paulistano, um colégio de elites. Então, se você vem aqui a visitar esse museu, você não vai ver só o museu. Se você se conecta com a história desse lugar, você vai conectar com uma mulher que não aceitava regras. Essa era a Marquesa de Santos.